Olá, sou o Reverendo Juan Vieira, bem-vindo ao canal. Você que está chegando agora no canal. Nesse canal nós temos a proposta de estarmos aí meditando, estudando o texto da Palavra do Senhor. Os textos geralmente trazem muitas informações, mas nós aí pegamos alguns pontos e tratamos alguns pontos específicos. Hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, apenas o versículo 16. O versículo 17 diz assim: Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, curou todos os que estavam doentes. E para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades, carregou com as nossas doenças. Jesus aqui, amados, ele foi logo depois do Sermão do Monte, ele havia curado a sogra de Pedro, e Jesus aqui ele estava realizando algumas curas e algumas benesses para as pessoas que estavam em volta dele, né? As pessoas realmente seguiam Jesus, estavam em volta dele. Além de ouvir os seus ensinamentos, as pessoas iam até Jesus porque havia muitas necessidades. É interessante que o texto aponta para nós que eles trouxeram pessoas endemoniadas para Jesus e trouxeram pessoas doentes, né? E aí Jesus expelia os demônios, Jesus automaticamente também curava as doenças, né? E aí o texto, Mateus narra para a gente que ele fez isso para que foi dito pelo profeta Isaías, né? Isaías 53, versículo 4 fala sobre isso, né? Que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né? Ele veio exatamente cuidar dessas questões. Então nós percebemos que Jesus ele tinha um ministério da palavra, sim. Ele era o Salvador prometido, queria morrer na cruz, mas no momento do seu ministério, ele realmente cuidou de pessoas. Ele ia em direção das pessoas, as pessoas começaram aí então a passar a seguir Jesus por causa do cuidado que ele tinha, e é exatamente isso. Eu quero destacar 3 pontos aqui na questão de que Jesus ele nesse texto aqui nós podemos assim dar algumas ênfases, né? Nesse texto nós podemos dizer o seguinte, que a situação estava ruim, né? A situação estava ruim. Estava ruim e no sentido de que as coisas eram assim mesmo, né? Era assim mesmo. As coisas estavam ruins e aí nós percebemos que havia uma acomodação com uma situação que não estava legal, né? Havia acomodação porque não tinha saída, não tinha saída. Então Jesus, na verdade, quando ele começa a agir, começa a cuidar das pessoas, né, é exatamente a ideia da intervenção de Deus em Jesus, a intervenção dos céus. Então só Jesus podia fazer isso exatamente, né? Então nós percebemos o seguinte, a primeira coisa que ele fez a intervenção de Jesus nesse texto era o domínio, né? Havia um domínio, né, de Satanás sobre a vida das pessoas, e aí Jesus vai e quebra esse domínio, né? Quebra esse domínio. Então o que Jesus fez? Ele venceu, né, e aniquilou o domínio, né, de Satanás sobre a vida das pessoas. Então ele entrou, né, com providência, ele expeliu os demônios, né, e os demônios obedeceram a Jesus, porque Jesus é o Senhor Deus, né, então tem toda a autoridade sobre todas as coisas. E os demônios não podem resistir a Jesus, porque Jesus é o Senhor, né? É o Senhor. Então a primeira situação que Jesus fez em benefício das pessoas, exatamente naquele momento, daquelas pessoas que estavam sendo levadas, trazidas a Jesus, era exatamente cuidando de pessoas que estavam dominadas por Satanás. Então Jesus vai lá, né, intervém, e aí Satanás bate de retirada, né, é expelido automaticamente, e as pessoas podem ter a sua vida de volta. A segunda intervenção a questão que Jesus fez foi Jesus libertar das doenças, né, pessoas enfermas, né, e a enfermidade é ruim, né, ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de ficar doente. Eu tinha um amigo meu que era médico e às vezes, e aí a gente conversávamos bastante, e ele falava assim, ninguém gosta de sentir dor, não é bom sentir dor, né, então ninguém gosta de sentir dor, ficar doente, ninguém gosta, né, é ruim realmente. E aí Jesus interviu naquelas pessoas que estavam passando por momentos difíceis, de doenças. O poder público lá naquele período, né, era um poder público confuso, porque Israel era dominado pelo Império Romano. O Império Romano ele tratava Israel como o povo dominado, né, então não tinha recurso, não tinha para as pessoas, não havia exatamente essa questão. Então cada um defendia como podia, e não tinha como, né? Quem tinha algum recurso poderia se defender, mas era muito complicado realmente. Então as pessoas necessitavam de ajuda uma das outras, e a situação era muito complicada. E em muitos casos as pessoas passavam por necessidade por causa de doença. E por isso que Jesus curou muitas doenças, porque haviam pessoas, né, que estavam precisando desse atendimento médico.
né? E aí Jesus curava exatamente porque não tinha esse atendimento médico. E a terceira situação que Jesus ele muda naquele momento, a intervenção de Jesus, que ele traz à lume a questão das Escrituras. Ele fala assim, e aí Mateus registra, tudo isso foi feito para que exatamente, foi feito para, né, para confirmar o que foi dito pelo profeta Isaías, né? Então a ideia de validação, Jesus validando as Escrituras. Naquele momento ali o contexto era ruim, porque os escribas, fariseus, saduceus, principalmente saduceus e escribas, eles realmente tratavam a palavra de Deus como se fosse algo desnecessário. Em outros vídeos eu falei exatamente sobre isso. E aí criaram preceitos, uma série de coisas, e aí eram mais regrinhas comportamentais e regrinhas de convivência do que exatamente a ideia de palavra do Senhor. Então era muito complicado. A palavra de Deus estava de lado. Então Jesus valida a palavra do Senhor. Jesus validou a palavra do Senhor. Beleza? Então vamos fazer algumas aplicações para o nosso tempo de hoje. Talvez a primeira aplicação que nós podemos fazer para os nossos dias de hoje é que nós não devemos nos acomodar com as situações ruins. A situação estava ruim, Jesus foi lá e interviu, né? Houve a intervenção de Jesus. E assim, então nós não devemos nos acomodar quando a situação não estiver legal, né? Não estiver legal. E é interessante que ali eles levaram as pessoas a Jesus, para exatamente fazer aquela mudança, a transição do que está ruim para algo bom. Então eles levaram a Jesus. Então, amados, é importante, nós não podemos nos acomodar com uma situação que não está legal, não está bem. E o que nós temos que fazer com a situação que não está bem? É buscar ao Senhor, buscar ao Senhor. Por isso que Jesus orientou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu Pai em secreto, que Ele te recompensará. O próprio Cristo falou assim, sobre a questão da oração, né? Pai nosso que está no céu, quer dizer, a oração a Deus, e essa oração tem que ser feita em nome de Jesus, que Jesus intermedia essa oração. Não se acomode com a situação ruim, né? Busque a presença do Pai em nome de Jesus, né? Apresente toda essa situação, né? Então, é exatamente isso, né? Devemos apresentar nossas enfermidades a Jesus, nossas dificuldades, nossos problemas, situações difíceis, problemas de tentação, todas as coisas, né? Assim como Satanás, ele intenta contra a vida das pessoas no passado, mesma coisa no presente. Então, nós devemos sempre apresentar diante de Jesus, buscar ao Senhor Deus em nome de Jesus, para que problemas da nossa vida realmente eles possam ser assim, ter a solução da parte de Deus, a solução do céu. Não deixe de fazer isso, não podemos deixar de fazer isso, de apresentar as coisas ao Senhor em nome de Jesus. Não nos acomodarmos com a situação que realmente é ruim. E a outra aplicação que eu gostaria de fazer nesse texto é que Jesus ele conhecia profundamente as Escrituras, porque ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus, né? E exatamente Jesus era o próprio Deus. Então ele, por conhecer as Escrituras, o que ele fez? Ele validou as Escrituras. Ele valorizou porque as Escrituras eram a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Então por isso que Jesus, exatamente, ele validou as Escrituras. Então qual a aplicação que nós podemos fazer para o nosso dia de hoje, para mim e para você hoje? É que nós devemos validar as Escrituras para a nossa vida, né? Para a nossa vida. Trazer as Escrituras para a nossa vida. Se aquele contexto religioso, político de Israel, eles desprezavam as Escrituras, e por isso a situação era o caos, né? Era o caos, porque onde a palavra de Deus é deixada de lado, automaticamente os homens começam a falar, e onde o homem fala sem Deus, as coisas se complicam. Essa é a verdade. E aí quando a palavra de Deus é trazida a lume, né, automaticamente as coisas começam a haver mudanças significativas e muito positivas. Então, amados, hoje nós não podemos deixar nunca, né, de validar a palavra de Deus para a nossa vida. Estar sempre estudando a Bíblia, sempre lendo, sempre ouvindo alguma mensagem, porque a palavra do Senhor é importante, é fundamental para a minha vida e para a sua vida. Então, o que Jesus fez aqui? Ele trouxe a ideia de que realmente o céu, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tem cuidado com a nossa existência, seja enfermidade, desafios, todos os problemas da vida. Jesus tem esse cuidado, o Senhor tem esse cuidado sobre as nossas vidas. E a segunda questão que Jesus traz a lume aqui, que Mateus registra, é a questão de que a palavra de Deus deve ser validada, deve ser sempre buscada, trazida de volta para as nossas vidas. Para que nós tenhamos, né, orientação do céu para todas as questões da vida. Então, poderia dizer duas coisas aqui, oração
e palavra de Deus. Vou resumir aqui. Devemos, então, segundo esse contexto aqui, termos uma vida de oração, né? Apresentar as coisas diante do Senhor e sermos pessoas que estão sempre estudando, né? Lendo a palavra do Senhor. E com certeza nós vamos ter o benefício do céu, a bondade de Deus cuidando de todas as coisas da nossa vida. Deus abençoe, tá, amado? Você que ficou até o final, né? Deixe seu like, deixe seu, né, seu joinha aí, para que mais pessoas possam estar aí também participando nesse canal, dessas mensagens, tá? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Deus abençoe.